amigos, o Corinthians está afundado em mais de 2 bilhões de reais em dívida, a maior da história do futebol brasileiro. É possível sair desse pântano financeiro em que o Timão se meteu? Ou ele vai quebrar de uma vez? Fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar qual é a saída para a crise financeira do Timão. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, economista e fundador da Pluri. Estou aqui para te ajudar a entender mais sobre as finanças do seu clube e do futebol brasileiro. E nesse vídeo você vai saber se a crise financeira do Corinthians tem solução e o que será necessário para fazer com que o Timão saia do buraco em que ele está metido aí há 10 anos praticamente. Bom, vocês que acompanham o canal da Pluri sabem, a gente já fez alguns vídeos sobre as finanças do Corinthians, sabem que o presidente Augusto Melo está para divulgar um relatório de uma auditoria da EY mostrando que a dívida do Corinthians já estaria em mais de 2 bilhões de reais, aí, incluindo a Arena, a Arena Corinthians. Até então os balanços do Corinthians mostravam a dívida em torno de 900 milhões de reais, mas apenas com o futebol e o clube social em si, isso não incluía a Arena. E agora eles resolveram divulgar essa dívida como um todo e essa dívida já passa aí dos 2 bilhões de reais. Isso vai fazer o Corinthians ser o clube mais endividado do país, batendo de longe 1 bilhão 571 milhões de reais, que era a dívida do Atlético Mineiro antes de se tornar SAF, porque quando ele se torna SAF, uma parte da dívida se converteu em ações, e a dívida do Atlético Mineiro não é mais a dívida anterior, tão grande como era assim. Então o Corinthians passou a ser o clube mais endividado da história do futebol brasileiro. Esses 2 bilhões podem ser até superiores ao valor atualizado da dívida do Flamengo em 2012, que era de 800 e poucos milhões de reais, e que trazendo a valor corrigido hoje pela inflação, já passaria de 2 bilhões, 2,100, alguma coisa assim. Então a do Corinthians nominalmente é a maior da história e talvez do ponto de vista do valor real, corrigido pela inflação, também seja aí a maior da história do futebol brasileiro. Bom, essa dívida, por que ela ameaça o futuro do Corinthians? Porque quando um clube deve muito, os credores inviabilizam a vida do clube, com penhoras, com ações judiciais, juros, pagamentos de empréstimo, etc. Fica todo mundo em cima, tomando as suas ações para efetivamente poder receber o seu recurso, e o clube tem que destinar muito do que arrecada para pagar essas dívidas se ele não tem dinheiro para gastar com o futebol em si. Ele deixa de ser competitivo na hora de contratar atletas, seja pela dificuldade de acompanhar os altos salários ou por não conseguir adquirir os direitos econômicos dos atletas. Nesse outro vídeo que está aqui em cima, eu te explico como é que o Corinthians chegou neste ponto dessa dívida em detalhes, e você já pode aproveitar aí também e comentar se você acha que a crise do Timão tem solução. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é o tamanho do buraco e quanto o Corinthians precisaria reduzir da sua dívida para ficar numa situação mais confortável. Afinal, essa dívida, o Corinthians é um clube grande que fatura muito. E a questão é, essa dívida, que tamanho ela poderia ser para ser administrada? Então, dos indicadores utilizados aí pelo mercado para medir a saúde financeira de um clube, eu particularmente gosto de 3, Acho que tem 3 que podem se adequar bem ao futebol, que são a relação entre dívida e EBITDA, apesar de que muitos clubes ainda têm um EBITDA negativo, que é o resultado operacional, mas é sempre bom nesse período em que a saúde financeira dos clubes, com o passar do tempo, ela vem melhorando, Tem clubes que têm EBITDA muito, muito positivo, resultado operacional, diferença entre receita e despesa, unicamente, sem incluir aí impostos, tributos, juros, despesas financeiras, amortizações, só a receita e despesa, Então essa é um bom indicador, E tem outros 2 indicadores que são mais utilizados pelo mercado do futebol. A relação entre a dívida líquida, o endividamento líquido, e as receitas, e a relação entre o endividamento líquido e as receitas recorrentes. Receitas recorrentes são aquelas que você tem todo ano, Então, bilheteria, sócio-torcedor, marketing, isso tudo é receita recorrente. O que não é receita recorrente? São receitas extraordinárias, que podem acontecer num ano, podem não acontecer no outro. Por exemplo, venda de atleta. Venda de atleta é a principal receita não recorrente. Então é bom fazer essa separação. A relação entre dívida líquida e receitas, e entre dívida líquida e receita recorrente, são 2 bons indicadores e frequentemente utilizados pelo mercado para se medir a saúde financeira do clube. Então vamos lá, pegando o caso do Corinthians, considerando a relação entre dívida e EBITDA, atualmente a dívida do Corinthians, se confirmando esses 2 bilhões de reais, ela é 10 vezes o EBITDA. O que seria o saudável? Seria 3 vezes o EBITDA. Ou seja, a dívida do Corinthians teria que ser, por esse indicador, na faixa de uns 600 milhões de reais. Ou seja, teria que ter uma redução de 70% em relação à dívida atual. Agora, se a gente considerar a relação entre dívida e receitas recorrentes, atualmente ela deve estar em torno de 2,9 vezes. A dívida do Corinthians teria que cair para uns 700 milhões de reais para ela ficar no patamar dos top 4 clubes brasileiros, que são
Flamengo, Palmeiras, São Paulo e o próprio Corinthians. Então, se a gente considerar assim, eu quero ter um nível de endividamento, dívida líquida versus receita recorrente dos top 4 clubes brasileiros, esses clubes estão com uma relação de uma vez, em que a dívida líquida equivale à receita recorrente. O Corinthians está quase 3 vezes. Ou seja, por esse critério, a dívida do Corinthians teria que estar na faixa de 700 milhões, uns 66% de redução. E por fim, se nós considerarmos a relação entre dívida líquida e receitas totais, a dívida do Corinthians equivale hoje a 2,3 vezes a receita total. E os top 4 clubes brasileiros, essa relação é 0,8 vezes a receita total. Ou seja, a dívida é menor do que a receita de um ano, no caso dos top 4 clubes brasileiros. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians seria o quarto. Ou seja, por esse critério, a dívida do Corinthians poderia ser de uns 870 milhões, quer dizer, teria que cair 57%. Ou seja, dos 3 critérios utilizados, um diz que a dívida deveria ser de 600 milhões, o outro diz que ela deveria ser de 700 milhões e um terceiro diz que ela deveria ser de 870 milhões. E a dívida do Corinthians aparentemente passa de 2 bilhões de reais. Ou seja, por qualquer critério, o Corinthians teria que ter entre 57% e 70% de redução. Ou nós estamos falando de uma dívida que está entre um pouco mais do que o dobro e o triplo do que seria o desejável. Por aqui você tem uma noção do tamanho da confusão. Claro, né, que aqui tem um aspecto muito importante que a gente tem que considerar, né, que é o volume de receitas atuais. O Corinthians, nessa equação entre o tamanho da dívida e receitas, recorrentes ou receitas totais, essa relação pode melhorar por duas maneiras. Uma é reduz a dívida, se você mantiver a receita constante. Se você diminui a dívida e melhora a receita, você está melhorando os dois pontos. Então você está facilitando a solução do problema. Então um dos caminhos, obviamente, que o Corinthians tem para seguir é um aumento da receita, né, conjugado com a redução do endividamento. Então aqui a gente chega no ponto central e eu vou contar para vocês agora quais são as 6 ações que podem fazer o Corinthians sair da crise financeira em que ele se meteu. Antes disso, eu peço a você agora que comente, na sua opinião, quais ações você acha que o Corinthians tem que tomar para sair do buraco. Eu quero ouvir a sua opinião sobre a saída da crise do Timão. Então vamos lá. Ação número 1, controle e reestruturação da dívida. Aqui, nós estamos falando do seguinte, de uma reprogramação agressiva do passivo mais caro e de curto prazo que estrangula o caixa imediato do clube. A gente sabe que tem muita dívida de curto prazo no clube, tem muita dívida que tem um custo financeiro enorme, a despesa financeira do Corinthians é a maior do futebol brasileiro, o Corinthians gasta aí mais de 100 milhões de reais por ano com juros, multas, correção monetária sobre dívida, é uma conta inigualável e isso dá mais de 8 milhões de reais por mês. Então você imagina, um dinheiro que deveria estar indo para contratações, aumento de salário, montar um elenco mais forte, mas não, ele tem que ir para pagar juros, para banco, para financiador, para agente jogador, para fornecedor, para todo mundo para quem o Corinthians deve. Ação número 2, reestruturação da dívida da Neoquímica Arena. O noticiário tem falado muito sobre esse movimento que o Corinthians estaria fazendo desde o final da gestão do Ilho para se equacionar essa questão da dívida. O que se discute aqui, usaria-se precatórios, comprar essa dívida com a Caixa, fazer um acordo com a Caixa Econômica para que essa dívida possa ser comprada com desconto, porque veja, a Caixa Econômica é uma entidade, é um banco do governo, então o que o Corinthians argumenta é o seguinte, eu vou no mercado pegar dívida podre, vamos chamar assim, do governo, que são os precatórios, são dívidas que o governo tem e que ele não paga, e que ele reconhece que deve, então o que aconteceria? O clube iria no mercado, compraria essas dívidas com deságio, esses títulos com deságio, corrigindo, e com esses títulos ele entregaria esses títulos à Caixa Econômica pelo valor de face. Então ele compraria 100 milhões de reais com 50% de deságio, ou seja, pagaria 50 milhões de reais para comprar um título que vale 100 e entregaria esse título para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica descontaria 100 milhões da dívida, né? Então, por hipótese, essa operação permitiria uma redução muito forte do valor da dívida em si e permitiria também que você pudesse usar o crédito do name right da Neoquímica Arena para fazer essa operação. Então, você poderia vender esse crédito da Neoquímica Arena, trazer a valor presente, pegar os recursos, comprar precatórios e comprar a dívida com desconto. Então essa seria uma maneira de você reduzir substancialmente
metade do valor da dívida, que é a parte da Neoquímica Arena. No outro vídeo que nós temos aqui no canal da Pluri, você tem uma descrição detalhada de como é que a dívida do Corinthians se formou. E lá eu explico para você que metade da dívida do Corinthians, obviamente, veio da Neoquímica Arena. Então, se você conseguir um desconto grande e conseguir liquidar parte dessa dívida, que representa metade, vai ter um efeito enorme sobre o nível de endividamento do Corinthians. Então, essa seria a ação número 2. Vamos lá, ação número 3. Crescimento agressivo de receitas. Falei agora há pouco para vocês, uma das maneiras que você tem para melhorar a saúde financeira do Corinthians, obviamente, é aumentar a receita. Também não vale aumentar a receita e aumentar a despesa, mas você aumentar a receita do clube, você já vai ter uma condição mais interessante de resultado operacional, né? O EBITDA, o famoso EBITDA, né? Falando de uma maneira simplificada, né? Então, o crescimento agressivo das receitas, fazendo-se valer do quê? Do fato de que o Corinthians tem a torcida com maior potencial de consumo do Brasil. Nós estimamos aqui na Pluri, por pesquisas próprias, que o Corinthians tem uns 29 milhões de torcedores, né? Ah, Fernando, eu acho que tem 35, eu vi uma pesquisa que tem 38, 34. A nossa conta é 29, por quê? Porque a gente não aplica o percentual de corintianos ou de qualquer outra torcida sobre o total da população brasileira. Por quê? Porque, na média, o brasileiro decide quando ele se torna torcedor de um clube a partir de 8 anos de idade. Isso é o que estudos, inclusive de pesquisas que nós fizemos aqui na Pluri, mostram que a média em que o brasileiro toma a decisão de para que time ele vai torcer se dá em torno de 8 anos. Então, se eu pegar a população brasileira acima de 8 anos de idade, ela é bem menor do que os 213 milhões de habitantes. Então, é sobre essa população que a gente aplica o percentual de torcedores. Então, na nossa conta, o Corinthians tem em torno de 29 milhões de torcedores e o Flamengo tem em torno de 33 milhões de torcedores. Nada como aqueles 45, 50 milhões que a gente ouve por aí. Em torno de 33. São números enormes, né? De toda maneira. Mas o que importa mais, na minha ótica, não é nem o número de torcedores, e sim o potencial de consumo da torcida. Eu já expliquei aqui em outro vídeo que tem no canal da Pluri, que o potencial da torcida do Corinthians é maior que o potencial da torcida do Flamengo, porque a torcida do Corinthians está localizada fundamentalmente em regiões em que a renda média é mais alta. Então, somente o número de corintianos no estado de São Paulo é maior do que a população do Rio de Janeiro. Por aí você tem uma ideia. Sabemos que a torcida do Flamengo é gigante no Brasil inteiro, mas ela é enorme nas regiões norte e nordeste, onde a renda é muito mais baixa. E o Corinthians é muito forte no sudeste, principalmente, né? A gente pega São Paulo logo de cara, Minas Gerais, uma parte tem muito corintiano, muito forte no centro-oeste, né? Uma torcida enorme no centro-oeste, e muito forte no sul do Brasil, em especial no Paraná, que é o estado do Rio. Então, quais são os números, afinal? Os números são o seguinte: o potencial de consumo da torcida do Corinthians é 731 bilhões de reais por ano. Isso é o que vai para o bolso da massa de corintianos que existe, esses 29 milhões de torcedores. Enquanto que os 33 milhões de flamenguistas, eles no ano, eles têm rendimento, tá? Isso não é renda per capita, tá, gente? Rendimento total, massa de rendimento total de 723 bilhões de reais. Então, a torcida do Corinthians tem uma massa de rendimento de 731 bilhões de reais ano, e a torcida do Flamengo tem uma massa de rendimentos de 723 bilhões de reais ano. Ou seja, a torcida do Corinthians tem um volume de recursos, assim como a torcida do Flamengo, absolutamente gigantesco. Só que o Flamengo já está um patamar de receita mais alto. Ele está conseguindo ter um incremento de receita porque é um clube mais estruturado. Tá? Fez a sua reestruturação há mais de 10 anos atrás. Então é um clube que hoje colhe os frutos disso. O Corinthians não. O Corinthians em 2013 era um clube arrumado. Em 2014 ele começa a degringolar, como eu já mostrei em outros vídeos. Nesse período, o Flamengo está começando a se arrumar e o Corinthians está começando a ficar bagunçado. Então, por isso essa diferença hoje enorme entre Corinthians e Flamengo, né? Então, com um poder desse, há um espaço para um crescimento em todas as fontes de receita, sem contar o crescimento natural do mercado com liga, ondas de SAF e por aí, né? E se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal da Pluri e dê um like, isso é muito importante para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Bom, vamos lá. Ação número 4. Acabar com a fama de caloteiro. Corinthians hoje tem fama de caloteiro no mercado. Isso é péssimo. Todo dia sai uma notícia nova de um problema no Corinthians com algum pagamento, com ação na justiça, questões trabalhistas. Ah, mas o jogador ele entra na justiça de qualquer jeito. Não, não é verdade. Tem muitos clubes que trabalham muito bem essa questão do endividamento, tá? Da questão das ações trabalhistas, porque são clubes que não atrasam, não tem problema com o contrato, na hora da rescisão pagam em dia, constroem uma fama em torno deles que até os próprios empresários, advogados, já sabem que é melhor não ir
buscar na justiça nada que não seja justo, porque o clube tem uma boa fama. E no caso é o seguinte, o que acontece é que no caso do Corinthians isso acaba com a imagem do clube, gera custos adicionais, porque todo mundo que negocia com o Corinthians quer receber adiantado, o custo é maior, porque o cara já põe ali um prêmiozinho de risco, porque ele acha que ele vai ter um atraso de pagamento, ou até um calote, vai ter que ir para a justiça ou tudo mais. Então, de fornecedor a jogador, todo mundo que trabalha com o Corinthians vai pedir mais para compensar o risco de não receber, além de forçar o clube a trabalhar com prazo de pagamento muito baixos. Para o fluxo de caixa, isso é terrível. Ação número 5. Fazer da categoria de base do Corinthians um centro gerador de receitas. Olha aqui a baixa exploração do potencial da base do Corinthians. Eu te mostro com números. Nos últimos 5 anos, entre 2018 e 2022, o Corinthians arrecadou 409 milhões com vendas de atletas. O São Paulo arrecadou 606 milhões de reais, quase 200 milhões de reais a mais. O Palmeiras arrecadou 670 milhões de reais. E o Flamengo arrecadou 934 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo arrecadou mais de 500 milhões de reais a mais que o Corinthians só com venda de atletas. Agora você imagina isso. Você está disputando um campeonato, tem um rival enorme seu. Os seus 3 principais rivais, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Obviamente o Santos aí é um rival enorme também. Mas os 3 com maior capacidade de investimento faturaram 200, 260, 530 milhões de reais a mais do que o Corinthians nesse período. Então, por ano, o Flamengo arrecadou, com venda de jogadores, 100 milhões a mais do que o Corinthians. Por ano, por essa média. Por ano. Então é um negócio impressionante, porque aí você não tem como competir, né? Então aumentar as receitas da base, projetando melhor o clube diretamente no mercado internacional, junto aos top 10, 20 clubes europeus, isso pode levar a um forte incremento de receitas do clube. Ou seja, em 5 anos, você estaria falando de 500 milhões de reais a menos que poderiam ter reduzido a dívida. E a dívida cairia de 2 bilhões para 1,5 bilhão. Não, ela cairia mais. Porque quanto mais você amortiza a dívida, menos juros você tem. Então isso aqui é uma bola de neve, você sabe, no Brasil é uma bola de neve, dever. E aí o Corinthians obviamente estaria numa situação muito melhor, né? Ação número 6, gerir o futebol profissional com eficiência. Aqui tem um outro problema. Contratações como a de Luan e Pato, lá em 2013, se não me engano, 13 ou 12, Luan agora recentemente. E essas 2 contratações são perfeitas para demonstrar jogadores que custaram muito caro e foram fiasco dentro de campo. Mas não é somente esses jogadores. Vamos lembrar de De Federico, argentino, novo Messi, né? Johnny Herrera, Yuri Alberto, Pedro, Paulinho no retorno, Júnior Moraes. A lista longa. Aliás, você que está vendo aí o vídeo agora, aproveita e comenta quem você acha, que outros jogadores do Corinthians você acha que foram um fiasco em termos de o que o clube gastou e o que eles performaram dentro de campo. Contratações equivocadas e caras têm levado o clube a uma relação muito ruim entre os gastos no futebol e os resultados dentro de campo, né? Como o futebol responde por 60%, 70% das despesas do clube, é preciso ser muito eficiente na avaliação do mercado e cirúrgico nas contratações. Sem contar que aqui, de novo, no futebol profissional, volta a questão da base, que é o item número 5, né? Que é fundamental também, por quê? Porque a base ajuda a reduzir o custo de formação do elenco. Quanto melhor for a tua base, que você puder aproveitar e ficar com ela no maior tempo possível, você está dando rodagem para o jogador, você está dando vitrine para o jogador, está pegando jogadores que têm mais identidade com o clube, né? Pelo menos na teoria, e isso reduz o custo, né? Reduz o custo da formação do elenco. Ou seja, existem opções para o Corinthians sair dessa crise, apesar do tamanho da dívida assustar. Esses 6 itens que eu citei acima, com certeza trazem o clube para um patamar de solvência financeira e ele está tão competitivo quanto os seus adversários, principalmente Palmeiras e Flamengo, né? Considerando o tamanho que o Corinthians tem e o potencial de crescimento de receitas, dá para fazer até um movimento um pouco menos agressivo do que o Flamengo fez, né, em 2012, né, que em 2 anos foi uma transformação enorme. Quanto mais rápido for o movimento, melhor, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. O objetivo é o seguinte: se resolver o problema, então que se faça um movimento agressivo. Só que é o seguinte: movimentos agressivos que diminuam demais o investimento no futebol profissional correm o risco de eventualmente fazer com que o time fique tão fraco que ele seja rebaixado. E aí, se ele for rebaixado, todo o ajuste perde o sentido, porque a tua receita vai cair. Então não é tão
tão desejável você fazer um negócio assim muito agressivo. É preciso ter um certo nível de gradualidade, porque a Fiel é muito exigente e talvez você não consiga criar aí um pacto entre torcida e clube de fazer isso com a velocidade que seria desejável. Então talvez a melhor alternativa seja realmente fazer isso assim um pouco mais gradual, né, mantendo o clube competitivo para que ele vá lá num derrape, mas assim, não dá, o Corinthians não pode se dar o luxo de ter gastos exorbitantes de maneira nenhuma. Ele tem que realmente fazer um ajuste nos investimentos que permitam colocar o clube, começar a colocar um clube no ciclo virtuoso. O que é um ciclo virtuoso? É aquele ciclo em que a melhora da saúde financeira do clube, com aumento das receitas e contenção das despesas, leva uma melhora do nível de investimento no futebol. A melhora do nível de investimento no futebol traz um clube um pouco mais competitivo. Isso traz mais receitas, né? Porque obviamente um clube mais competitivo ele tem mais receitas, e isso faz com que você entre num ciclo positivo, em que mais receitas levam mais investimento, melhor competitividade ao longo do tempo, isso gera mais resultados financeiros, e aí você fica alimentando aquele ciclo positivo. É onde estão o Palmeiras, é onde está o Flamengo, alguns outros clubes também, né? Mesmo que num patamar menor, e esse é o ciclo virtuoso que o Corinthians tem que seguir, né? E se você quiser entender ainda mais sobre a situação financeira do Corinthians, você dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aqui. Um abraço e até a próxima.